Olá, sejam todos bem-vindos a mais um encontro com a Palavra. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. É muito bom estarmos aqui reunidos para juntos aprendermos e crescermos na Palavra de Deus. Neste mês de abril, nós começamos a falar sobre a Páscoa e hoje nós encerramos este tema central falando a respeito da ressurreição. Então hoje o título da nossa aula será Páscoa, a ressurreição do Cordeiro. Eu convido os amados irmãos a abrir suas Bíblias comigo, lá no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, no capítulo de número 28. Nós iremos ler dos versos 16 a 20. Mateus, capítulo 28, versos 16 a 20. Acompanhem comigo a leitura da Palavra de Deus. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus havia lhes designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-lhes, falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém. O evangelista Lucas, ao relatar esta passagem no evangelho escrito por ele diz que no domingo de manhã, nas primeiras horas daquele domingo, mulheres foram até o sepulcro de Jesus, a fim de preparar o corpo com óleos aromáticos. Mas quando essas mulheres se aproximaram do sepulcro, encontraram a pedra rolada e o sepulcro vazio. Esta pedra ela foi colocada no sepulcro pelo Império Romano a pedido do povo judeu, a pedido dos fariseus, porque eles acreditavam que de alguma maneira os discípulos de Jesus poderiam ir até o túmulo e violar ali o sepulcro e roubar o corpo e dizer que Jesus havia ressuscitado. Então eles pediram ao Império Romano que colocasse ali uma escolta e também uma pedra e um selo do Império Romano, selando aquele lugar, dizendo que aquele lugar pertencia agora ao Império Romano e estava sobre os cuidados do Império Romano. Mas quando as mulheres chegaram até o sepulcro, não encontraram mais a guarda imperial ali cuidando do sepulcro. A pedra estava removida e o sepulcro estava vazio. O que podemos entender é que algo sobrenatural aconteceu naquele lugar, porque primeiro, nenhum homem em sã consciência naquela época iria enfrentar a guarda romana, porque era uma guarda muito cruel, muito forte, muito violenta. Então nenhum homem, por mais que estivesse armado, iria enfrentar a guarda romana naquele tempo. Segundo ponto que nós vemos aqui, a pedra foi removida, Era uma pedra muito pesada, muito grande, então era necessária a força de muitos homens para conseguir remover aquela pedra. E para que esses homens removessem essa pedra, primeiro eles teriam que passar pela guarda romana, pelos soldados romanos que estavam ali. E terceiro, a pedra estava selada. Este selo significaria que se você o violasse, você estaria infringindo uma lei contra o Império Romano. Então você passaria a ser tratado
como um criminoso. Então também ninguém em sã consciência iria fazer isso naquela época. Então este cenário já nos leva a entender, né, que algo de sobrenatural aconteceu naquele lugar. Mas isto se confirma quando as mulheres entram dentro do sepulcro e não encontram o corpo de Jesus. Encontram 2 homens resplandecentes, brilhando, que dizem a elas: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Então as mulheres correram e contaram isso para os discípulos, porque elas relembraram ali que Jesus havia já mencionado a sua ressurreição após a sua morte, e elas contaram isso aos discípulos e os apóstolos não creram. E em paralelo, 2 discípulos estão a caminho de Emaús e Jesus aparece a eles e eles não o reconhecem. E Jesus começa a conversar com eles durante o caminho, e Jesus lhes apresenta a exposição do Antigo Testamento a respeito de tudo o que deveria acontecer com o Messias e após a sua morte, a sua ressurreição. Mas mesmo assim, esses discípulos ainda estavam confusos, até que no momento em que eles começaram a ceiar, no partir do pão, eles reconheceram Cristo como o Senhor, e Jesus desapareceu do meio deles. Então eles voltaram, e também foram anunciar aos apóstolos tudo o que havia acontecido. E de repente ali, com as portas trancadas, naquele lugar, naquele quarto, Jesus aparece no meio deles, dos apóstolos, e diz: paz seja convosco. Ali está a prova final de que Jesus havia de fato ressuscitado, porque agora ele aparece também aos seus apóstolos. Mas mesmo assim, alguns deles ainda não acreditavam que Jesus tinha ressuscitado, mas acreditavam que era um espírito, um fantasma. Então Jesus pede que eles toquem suas feridas e seu corpo, e pede algo para comer e comem com eles. Um fantasma não teria fome, um fantasma não teria um corpo. Jesus Cristo estava ali vivo, ressurreto, em corpo presente. E esta ressurreição de Jesus, ela nos traz esperança, porque se Jesus apenas tivesse morrido pelos nossos pecados lá naquela cruz, nós não teríamos a vida eterna. Mas Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Ele trouxe a completa satisfação da ira de Deus na cruz do Calvário, entregando o seu corpo por nós. Ali nós temos o perdão dos nossos pecados. Na cruz do Calvário, o castigo que era para ser nosso foi colocado sobre Jesus Cristo. E por isso, por esse sacrifício, nós temos o perdão dos nossos pecados. Mas a ressurreição de Jesus é a consumação final de todo o sacrifício, porque quando Cristo ressuscita, ele vence a morte, ele vence o domínio da morte, e aí sim ele transfere para nós não somente o perdão dos pecados, mas a vida eterna em Cristo. Pela ressurreição do nosso Senhor, nós temos a vida eterna em Cristo. E isto é maravilhoso, isto é fantástico. E isso faz com que nós, mesmo há 2000 anos depois deste fato histórico, sobrenatural ter ocorrido, continuamos crendo nesta verdade que diz a palavra de Deus: Cristo vive.
Nós não estamos celebrando a ressurreição de um homem bom, sábio, que viveu há 2000 anos atrás e que morreu há 2000 anos atrás, mas nós estamos falando de um homem bom, sábio e, como diz o texto em Mateus, que tem toda a autoridade no céu e na terra. E esse homem está vivo hoje e viverá por toda a eternidade, para todo sempre. Jesus Cristo vive, Jesus Cristo está vivo. O apóstolo Pedro, lá na sua epístola, no capítulo de número 1, no versículo de número 3, ele diz assim: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, pela ressurreição de Cristo, nós temos esperança. Por isso é tão importante nós, como igreja de Cristo, como discípulos de Cristo, entender que Cristo está vivo. Porque se nós negarmos a ressurreição, como o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, se nós negarmos a ressurreição, é vã a nossa fé. Porque a ressurreição é a consumação de tudo o que Cristo fez por nós, o seu sacrifício. Se negamos a ressurreição, não há motivo para crermos na vida eterna. O apóstolo Paulo diz lá isso em 1 Coríntios, no capítulo 15, então que vivamos conforme os desejos da nossa carne, conforme os nossos prazeres, porque se Cristo não ressuscitou, o que me importa viver uma vida em santidade, uma vida em obediência à palavra de Deus, se ao morrermos tudo acabará? Mas pelo fato de Cristo ter ressuscitado, nós esperamos que ao fechar os nossos olhos aqui neste mundo, abriremos na glória eterna junto com o nosso Senhor e Salvador vivo, ressurreto. Por isso o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15 também: se esperamos somente as coisas terrenas a respeito de Cristo, nós podemos ser considerados como os mais miseráveis homens que já existiu sobre a face da terra. A nossa esperança, a nossa recompensa, a nossa glória não está neste mundo, ainda que o Senhor possa nos dar aqui, mas a nossa maior herança, a nossa glória, a nossa recompensa é quando nós partirmos e estarmos com o nosso Senhor por toda a eternidade, porque Ele vive, Ele venceu a morte, o último inimigo. Ele trouxe de volta a eternidade para o homem. Cristo vive. E após a sua ressurreição, Ele orienta os seus discípulos a pregar o Evangelho agora a toda a criatura, a dizer que Jesus Cristo pode salvar, que Jesus Cristo perdoa os pecados e que Jesus Cristo nos dá vida eterna. Então ele orienta agora os seus apóstolos a não ficarem mais em Jerusalém, mas espalharem o Evangelho por todo o mundo e anunciar a todos que Jesus Cristo está vivo. E esta é a nossa missão. Mesmo nos dias de hoje, parece que todo mundo sabe que Jesus Cristo está vivo, que Jesus Cristo ressuscitou, mas nem todos creem. E a nossa missão como igreja é anunciar todos os dias, em todo momento, que Jesus Cristo vive, que Jesus Cristo está vivo e pela sua vitória sobre a morte nós temos a vida eterna. Que possamos anunciar esta gloriosa verdade aonde nós estivermos e que mais e mais vidas sejam alcançadas pelo fato de Cristo ter ressuscitado dentre os mortos e sejam impactadas, assim como nós também fomos impactados um dia por este poder maravilhoso,
o qual nos fez reconhecer os nossos pecados e nos rendermos a Ele. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra, se assim o Senhor nos permitir. Um forte abraço e até lá!